O quão importante o talento é para o sucesso de uma pessoa? Quais são os fatores, um outlier? Neste livro de Malcolm Gladwell, nós vamos ver algumas ideias que nós gratuito de leitura inteligente, cujo download você pode fazer lá na descrição desse vídeo. Então vamos lá, as 10 grandes ideias do livro Outliers, fora de série, do Malcolm Gladwell. A primeira grande ideia é que o talento ele é superestimado. Nós sempre que vemos algumas circunstâncias difíceis e com todo esforço e garra ele chegou ao topo. Só que esse é um dos maiores enganos que nós podemos ter. Todo grande talento mundial, todo ícone mundial, quando nós formos ver e nos debruçar sobre sua história, nós veremos que houve na verdade uma série de fatores que contribuíram para que ele ascendesse. Tais como fatores biológicos, genéticos, fatores culturais, os pais que ele teve, o local onde ele nasceu, as oportunidades que lhe foram apresentadas. Isso pode ser na área da tecnologia, dos esportes, da música, em qualquer área. Essa pessoa não subiu ao topo sozinha. O Bill Gates, por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, fundador da Microsoft, ele teve a sorte não só de nascer inteligente, mas também na época certa, na família certa e ter à sua disposição um centro de computadores. Ele tinha à disposição um computador para ele programar dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia, numa época em que computador era algo extremamente raro e caro. Se nós olharmos agora também para o ícone brasileiro do futebol, o Neymar, nós veremos também que não só o talento individual dele contribuiu para que ele subisse e se tornasse uma estrela, mas também o fato de o pai dele ter sido um jogador de futebol amador. Aos 6 anos de idade, ele foi descoberto por um caça-talento chamado Bentinho. 6 anos. Desde o início da vida dele, ele foi como se tivesse sido influenciado por diversos fatores que o levaram a se tornar uma estrela. O carvalho mais alto de uma floresta, ele não é o mais alto exclusivamente por questões genéticas, mas também por outros fatores, tais como ele não tinha outras árvores para lhe cobrir a luz quando ele era mais novo, nenhum coelho lhe comeu o caule quando era mais jovem. Nada é esforço individual somente. E assim também são as pessoas, não basta o talento individual. Nós temos que ver os vários fatores que contribuíram para o sucesso e a ascensão de uma pessoa. Eu imagino a quantidade de Neymars e de Bill Gates que simplesmente não surgiram porque lhes faltaram as oportunidades. Foi uma bolsa de estudos, foi ter nascido na família correta, foi poder ter tido um mentor, foi um livro que essa pessoa leu. A segunda grande ideia do livro se refere à regra das 10.000 horas. Gladwell fala que para você chegar ao nível de expert em alguma atividade, você vai ter que se dedicar 10.000 horas a ela. Foi feito um estudo em um seminário com violinistas em que foram analisados diversos fatores que contribuíam para o seu sucesso, tais como o talento inato e a quantidade de horas. E a conclusão não foi outra senão a de que o maior fator para o sucesso de um violinista era a prática, a quantidade de horas que ele se dedicava ao instrumento. Os pesquisadores descobriram que para você chegar ao nível de professor o suficiente para ensinar, você teria que dedicar 4.000 horas. Para chegar ao nível de um bom violinista, você teria que dedicar 8.000 horas. E para você chegar ao nível de expert, um ícone nacional ou internacional, esse mínimo de horas seria de no mínimo 10.000. E um exemplo que o livro traz é dos Beatles. Os Beatles, antes de eles estourarem em 1964, eles tiveram suas 10.000 horas de prática deliberada na cidade de Hamburgo, na Alemanha, que é inclusive a cidade onde eu morei. Eu voltei ano passado, cidade fantástica. Nas várias vezes que eles foram a Hamburgo, eles tocavam nada mais, nada menos do que 8 horas por dia, todos os dias. Em pouco mais de 3 anos, eles se apresentaram mais de 1.200 vezes. 1.200 vezes é muito mais vezes do que muita banda de hoje toca. Se você fizer as contas, eles tiveram suas 10.000 horas de dedicação, de prática, de trabalho árduo para se tornarem os ícones das músicas que se tornaram. A terceira grande ideia é a prática deliberada. Por prática deliberada, eu quero te apresentar aqui 2 conceitos. O primeiro deles é que, desde que você seja bom o suficiente para desempenhar alguma atividade, a única coisa que vai importar para você se destacar é a quantidade de horas e trabalho árduo que você vai colocar naquela atividade. O que eu quero dizer por ser bom o suficiente?
é que você tem as capacidades biológicas, o talento inato, talvez, necessário para desempenhar. Por exemplo, eu nunca me daria bem numa carreira como jogador de basquete, porque simplesmente eu não tenho altura suficiente para jogar profissionalmente, nem como cantor, porque também eu não tenho os dotes artísticos. O segundo conceito que eu quero te apresentar por prática deliberada é que quando você estiver praticando uma nova atividade, você deve estar focado e concentrado naquela atividade. Por exemplo, tem muita gente que fala: ah, eu passei o dia estudando, estudei 6 horas ontem. Ou eu fui para a academia e malhei durante 1h30. Se nós formos olhar criticamente e ver a quantidade líquida de horas que foi realmente dedicada àquela atividade, à prática deliberada, nós veremos que esses valores são totalmente irreais e distantes da realidade. Por isso, quando você estiver fazendo alguma coisa, você estiver querendo melhorar algo, um aprendizado do idioma, ou estiver na academia, ou estiver estudando, tente se concentrar e manter o foco naquela atividade, em você melhorar algo ali. A quarta grande ideia é: se concentre em melhorar uma coisa de cada vez. Ainda dentro do conceito de prática deliberada, quando você estiver treinando, você vai se concentrar, isso é uma dica que eu peguei emprestado dos atletas de alta performance, é que você se concentre em melhorar um ponto de cada vez. Para demonstrar isso, eu vou lembrar aqui um pouco das minhas aulas de natação, em que, quando eu era criança, eu treinava um dia de braçada, outro dia de pernada, outro dia salto, e no final juntava tudo. Da mesma forma, você pode levar esse conceito de melhorar uma coisa de cada vez para o que você quiser. Você primeiro faz a banda tocar individualmente e depois vai montar a sua orquestra. A quinta grande ideia é: quando você começar algo, não espere ser bom. Essa é uma das ideias de que eu mais gosto. Toda vez que você começar uma nova atividade, uma atividade física, um idioma, um estudo novo que você está iniciando, não espere que você seja bom naquilo. Você vai ser um amador, um novato. Isso é muito importante. Por exemplo, recentemente eu fui treinar o wakeboard. Minhas horas de wakeboard na minha vida são mínimas. Eu não poderia me comparar a quem já fazia aquele esporte por muito tempo. O que eu tinha que me concentrar era primeiro ficar em pé e depois aprender a sair. Com isso em mente, eu me libertei da frustração que são as primeiras horas de treinar o wakeboard. E da mesma forma você pode levar isso para tudo. Por exemplo, você vai começar uma nova arte marcial, você não vai querer se comparar ao faixa preta. Você vai querer se comparar a outras pessoas que estão talvez um pouquinho mais à frente de você e a melhorar uma coisa de cada vez, como a gente viu na grande ideia passada. Treinam, veja um bebê tentando começar a andar. Ele se levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, sem se frustrar. Ele tem prazer no processo de aprendizagem. E a gente tem que fazer assim também. Então, quando você começar uma nova atividade, se concentre em melhorar 1% por vez, em melhorar um movimento ou uma palavra que você pronuncia no idioma, uma coisa de cada vez. Você não vai se tornar o mestre Yoda do dia para a noite. A sexta grande ideia desse livro que eu trago para você são as oportunidades. Se prepare para elas. Gladwell fala, e ele demonstra através de exemplos, que muitas vezes é uma questão de uma época que você nasceu ou de um local em que você mora que pode te dar oportunidades. As oportunidades, elas sempre vão existir. Vai caber a você, primeiro, estar preparado para elas e, segundo, você enxergá-las. Por exemplo, nós vivemos na era da internet. A internet tem 20 e poucos anos. Imagina aonde estará a internet daqui a mais 20 anos. Você já entrou na onda? A sétima grande ideia, o QI, não é o mais importante. Muita gente se apega ao fato do QI, aquele número daquele teste de uma inteligência lógico-racional que você faz, para determinar se uma pessoa terá sucesso ou não. Gladwell desmistifica isso. QI não é o mais importante. Para comprovar isso, ele traz o estudo dos Termites. Foi um grupo de jovens gênios com QI superior a 140 que foram estudados durante o século XX. Desde crianças, esses jovens gênios foram analisados, estudados, seguidos e
o que gerou muita expectativa. E a conclusão desse estudo foi que o QI não é o mais importante. Eles foram bem, mas não tão bem quanto se esperava. De fato, existe uma relação entre QI e o sucesso de uma pessoa. Só que isso não é o mais importante. Depois de 120 pontos, segundo o autor, você pode doar a quantidade de pontos que você tiver mais. Se você tiver 180, 190, não vai ser tão importante na sua vida, na sua carreira. Se você tiver curiosidade para testar o seu QI, eu deixei um link de um teste gratuito na internet na descrição abaixo. Mas não se apegue a isso. Nós temos 9 tipos de inteligências. E a inteligência lógico-racional é apenas uma delas. Você pode ter uma inteligência musical, oratória, que o teste não vai medir. E você pode muito bem ter uma carreira frutífera nesse outro aspecto da sua vida. E aqui eu vou deixar a minha crítica ao sistema educacional brasileiro, tanto a escola quanto a faculdade. Que nós somos adestrados para fazer uma prova. Nós perdemos muito na escola porque simplesmente ela não nos estimula a explorar esses vários tipos de inteligência que nós temos e a focar nossas forças no que nós somos naturalmente bons. Seja na época da escola, em que nós estudamos, na minha época, para o vestibular, seja para o Enem, que, pelo que eu ouvi falar, melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal, ou na faculdade, que eu vou falar especificamente do curso de Direito, que basicamente você aprende não muita coisa prática. Ou você não aprende nada, ou você aprende a estudar para concurso, ou você aprende a passar na ordem. O que para mim é deprimente. Analise friamente quais são as habilidades que você tem ao sair da escola e ao sair da faculdade. O que você pode oferecer à sociedade em troca? Você sabe montar um negócio? Você tem habilidades sociais? Você tem pensamento crítico? Você tem noção de direitos e deveres? O que você sabe fazer de bom para a sociedade ao terminar a escola ou a faculdade? A 8ª grande ideia do livro é inteligência prática. Gladwell destaca como um dos fatores importantíssimos para a sua carreira é a sua inteligência prática. Por inteligência prática, ele define o fato de você saber o que dizer, quando dizer, como dizer e para quem dizer para você ter o máximo efeito possível. Em outras palavras, ele está falando de suas habilidades sociais, a sua capacidade de se conectar e se comunicar com outros seres humanos. Isso vai ser importantíssimo na sua carreira e na sua vida. Se você quiser dicas sobre isso, você pode checar aqui, espero que apareça, o vídeo do livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em que lá a gente vê algumas dicas para você se tornar uma pessoa mais carismática. E a 9ª grande ideia é seja disciplinado. Para você alcançar o sucesso, para você se destacar na sua carreira, na sua vida profissional, você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que ter o autocontrole, a garra, a força de vontade para agarrar as oportunidades, para praticar o que você quiser, para você colocar o trabalho árduo e colocar seus projetos para frente. É um traço comum a todas as pessoas de sucesso. E eu digo que é uma habilidade porque é algo que você pode desenvolver, que você pode trabalhar e você pode melhorar. Eu vou resgatar aqui um estudo que foi feito, que eu vi lá no Poder do Hábito, do Charles Duhigg, cujo vídeo você também pode ver aqui no canal, em que ele indicou em um estudo feito na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que concluiu que alunos com maior autocontrole superavam alunos de maior QI num fator em até de 2 vezes. É muito mais importante para o seu sucesso individual que você seja disciplinado e tenha um autocontrole do que você ser inteligente. Você pode olhar todas as biografias de sucesso. Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, M. Dias Branco aqui do Brasil, Abílio Diniz, todos eles tinham como característico comum o autocontrole, a força de vontade e a disciplina. Depois eu vou fazer um vídeo na série Super Ideias de como você pode desenvolver melhor a sua disciplina, o seu foco e a sua concentração. E a 10ª grande ideia se refere ao peso do legado cultural. O Gladwell vai fazer um estudo, um comparativo
e tentar explicar através de origens culturais e históricas o porquê dos asiáticos serem tão disciplinados e tão bons em matemática. E ele se refere aos campos de arroz. Ali na Ásia, para você plantar arroz, as famílias tinham que ser muito disciplinadas, tinham que trabalhar de sol a sol e ter muita persistência e trabalho duro para que elas pudessem fazer com que o arroz crescesse naquela terra. E isso se transmitiu para a educação e a cultura do povo, aliado à facilidade da língua que permite você pensar matematicamente mais facilmente, isso segundo o livro. É por isso que os asiáticos se destacam tanto em competições internacionais de matemática e física, por exemplo. Fazendo um paralelo aqui com a minha vida, assim, vendo assim, por exemplo, o povo alemão ou o povo coreano com quem eu já tive contato, eu vejo que eles são muito mais disciplinados que nós brasileiros. Nosso músculo de força de vontade é bem baixinho. Nós podemos ver isso nos índices internacionais de produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro não é tão alta e isso se refere realmente ao nosso poder de concentração e de força de vontade. Mas, por outro lado, destacando aqui uma qualidade de nós brasileiros, é a nossa criatividade. Nós somos um povo muito criativo. E se a gente usasse essa criatividade para descobrir processos tecnológicos inovadores, por exemplo, como dessalinizar mais rapidamente a água do mar, que isso vai ser uma realidade daqui a pouco, ou como aproveitar melhor o sol, não que a gente também não possa desenvolver um pouco mais a nossa força de vontade do nosso autocontrole. Essas seriam então as 10 grandes ideias da resenha prática do livro Outliers, Fora de Séries, do Malcolm Gladwell. O talento é superestimado, a regra das 10.000 horas, prática deliberada, concentre-se em melhorar uma coisa de cada vez, não espere ser bom em algo quando você começa, prepare-se para agarrar as oportunidades, o QI não é o mais importante, desenvolva sua inteligência prática, seja disciplinado e o peso dos nossos legados culturais. E-book gratuito na descrição desse vídeo, clique em gostei, isso é muito importante que você vai ajudar no crescimento do canal. Se inscreve, compartilhe o vídeo se você gostou e um forte abraço, até mais.